Jesus. O nome de Deus seja sempre exaltado. Amém. Daremos início a este santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o hino número 9. Glória a Deus. Somente aquele que tem o fôlego de vida, louve ao Senhor. Que o Senhor venha contemplar a vida de cada um de vocês presente, a cada um de vocês que está conosco através da live. Que o Senhor venha falar grandemente ao seu coração, como já está fazendo desde quando nós entramos até aqui. Nós sentimos a presença de Deus, aquele que veio buscar sincera e verdadeiramente, e isso consegue do Senhor a resposta exata. Você não parou à toa, você não veio à toa. O Senhor irá fazer grandes coisas conosco nesta manhã. Se você quiser e se você estiver realmente ligadinha com Ele. Amém? O hino 9.
Aleluia, Jesus. Tem glória a Deus aí? Tem mesmo? Você só vence o inimigo abrindo a sua boca. Não esqueça disso. Você só vence o inimigo quando é mais difícil, louvando a Deus, quando você não tem uma oração para falar. Ele conhece seu coração, ele conhece as gotinhas de lágrimas do teu olhar. Mas você é muito mais que isso. Pois você é uma mulher de Deus, uma filha de Deus. Hoje é dia de enfrentarmos as nossas situações com a nossa cara limpa, com coragem, com força. Só que só depende de você. Não depende de mim, não depende nem mesmo somente do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não invade corações, ele não atua onde ele não é chamado. E você acabou de cantar, eu te adoro, eu te imploro, eu quero viver contigo, Senhor. Veja bem o que nós cantamos, veja bem como a gente inicia o culto. Quando eu falei, fique ligadinho, fique presente, que pode acontecer tantos cultos, irmãs, tantas coisas. Você pode ir nos cultos o ano inteiro, todos os dias. Mas se você não estiver determinada a deixar Deus trabalhar no seu coração, tudo será em vão. Tudo será em vão. Quando paramos para ouvir aí também onde você está, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, não sei onde você se encontra, faça diferente nessa manhã. Declare para Deus que você realmente quer o melhor de suas mãos, mas desde que você esteja preparado, então você fala, Senhor, até agora eu fiz diferente, eu fiz do meu jeito. Daqui para frente vou fazer do teu jeito. Amém? Vamos louvar mais um hino para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso e tremendo. Vamos louvar o hino 128, mas só as adoradoras, porque nós não somos cantoras, eu não tenho voz, misericórdia. Eu até comentei com o nosso amigo ali, o Oliver, você abaixa o microfone quando eu estiver cantando, porque eu não tenho voz. Ele, não, irmã Kátia, fica tranquila. Eu falei, então tá bom, porque eu tenho vontade, a gente tem vontade de dar o melhor de dentro para fora, mas a gente fica assim, porque a gente não tem essas vozes dessas cantoras, Cassiane aí, né, essas cantoras famosas, mas nós somos adoradoras. Adoradoras é isso, é louvar desafinado, é alto, é baixo, não tem dificuldade nenhuma para o Senhor, porque Ele dá a nós a nossa voz adequada para nós mesmos. Então não tenha vergonha, não fique olhando para a direita, para a esquerda. Se aí onde você estiver nos ouvindo, puder soltar a sua voz, não tiver ninguém que dê para você, né, te constranger ali, faça isso também. Eu faço isso muito no carro, né? Parece uma boba, assim, quando eu estou sozinha, principalmente. Para nos farol, só dá a Kátia ali cantando, abrindo a boca, olha do lado assim, os farol fechados, os caras olhando, aí eu canto mais um pouquinho, aumento mais um pouquinho o som do rádio. Porque é desta forma que o Senhor dá vitória também. É louvando e exaltando o seu nome. E nós viemos aqui para isso. Né? Tudo no culto, tudo tem um procedimento, tudo tem um determinado tempo, até mesmo dentro dos cultos, momento de adorar, momento de falar com Deus, momento de se entregar, momento também de ouvir a Deus, porque a gente não pode só falar, nós temos que ouvir. Para isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Muitos não sabem entender o significado disso, mas nós temos que saber que tudo em nosso corpo tem um grande objetivo, nada foi feito à toa. A cabeça não foi colocada em cima do corpo à toa, o cabelo não está na nossa cabeça à toa, né? Então os olhos, 2 olhos, podia ser 1, mas tem 2, um nariz, podia ser 2, mas tem 1. Então tudo tem um propósito, para tudo tem uma finalidade, amém? Então, com essa palavra, com essa mensagem que o Senhor já coloca aqui para nós nessa manhã, o título fala, sou crente em Jesus, aleluias. Vamos louvar o hino, então, 128, irmão. Pode soltar aí, que agora as adoradoras estão preparadas. Hino rápido, hino baixo, a gente se acerta aí no som, não tem problema, não tenha medo. Uma ouve a outra, vê quem está cantando certinho e continua. Que o Senhor está ouvindo totalmente os nossos corações nessa manhã. Amém?
Eita, maravilha de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, santo é o teu nome, santo, santo. Vamos fazer um desafio aí? Conseguem cantar o corinho só na voz? Mas tem que ser força e aleluia aí para quem está ali, ó, nos ouvindo só, sair nossa voz. Vamos tentar? Então vamos aí, vai. Sou forte. Jesus, meu Senhor, a Ele sempre me consagrarei. Terei em mim seu santo amor, ao fim reinar com Ele poderei. Glória a Deus. Sentiu aí, minha irmã do outro lado? Você conseguiu sentir que tem adorador aqui, tem adorador aí também? Às vezes o som oculta um pouco a nossa voz, mas nós temos essa autoridade de louvar com a voz que nós temos. E foi lindo e maravilhoso, né? O Senhor está a cada momento aqui pegando os detalhezinhos das nossas ações. Ele está atento em todos os detalhes nesta manhã.
Enquanto eu vou ler aqui os pedidos de oração para a gente fazer as orações, é o momento de apresentarmos a Deus todas as nossas situações, colocar diante do Senhor, se derramar diante dele, da forma que a gente é, sem rodeio, sem enganação, passar para Deus o que realmente está nos incomodando, o que realmente está doendo, o que realmente nós não estamos conseguindo direcionar sozinhos. Enquanto eu vou ler aqui os pedidos, vou pedir para que a irmã Mara já se coloque, né, aqui à frente, ou vai se organizando para ela trazer a nós essa oração, que chegou até nós os pedidos de enfermidade, de causa, bastante causas, viagem, família, tem também testemunhados. Chegou até nós também um pedido da nossa irmã Valéria, que está fazendo um tratamento de câncer, né, um tratamento que é difícil, né, onde assola muito aqui a nossa aparência como mulher, assola muito nossa imagem, porque o tratamento faz até os cabelos nossos também, assim, da pessoa cair, ficamos debilitadas mediante esse tratamento. A irmã Maria também, que é a mãe da Michele, a nossa praticamente quase obreira Michele, né, que sempre está conosco também, nos ajudando aqui na casa do Senhor, que nós possamos apresentar a Valéria, a Maria, e todas as outras pessoas, que os pedidos são tão grandes, você que colocou na live também será apresentado. Não se preocupe se a gente não consegue falar o nome no momento, mas a oração ela é voltada, o nosso pensamento vai em todos que estão ali à live, é você que veio de manhã aqui conosco, você também conhece muitas pessoas que estão com dificuldade, muitas outras pessoas que precisam de um socorro do nosso Pai. Por esse momento, estaremos em plena comunhão com o nosso Pai. Ele está prontinho, preparado para ouvir a nossa voz nesse momento. Pedimos, então, a todos que puderem se ajoelharem para que a gente possa entrar na presença do nosso Pai. Amém? Por esse momento, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, glória a Deus. Glória, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de ti, Senhor, meu Pai, para te agradecer primeiramente por estarmos aqui, Senhor. Porque se acordamos, se levantamos, é porque o Senhor nos despertou, Pai. E porque o Senhor nos deu esse fôlego de vida nesta manhã, Pai. Deus bendito, Deus amado, somos gratos, Pai, e privilegiados pelo nosso nome no livro da vida. Queremos te agradecer, Senhor, meu Pai, e queremos declarar, Pai, que nós somos a tua propriedade exclusiva, Pai. Cada um que está aqui, cada uma irmã, cada um irmão que está aí na live, nós somos a tua propriedade exclusiva, Pai. E não há quem possa impedir o teu agir nas nossas vidas, Pai. Não há quem possa nos separar do teu amor, Senhor, meu Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, agradecemos, Deus, por mais este dia, Senhor, meu Pai, que o Senhor preparou, este dia, Pai, que o Senhor planejou para nós, Pai. E que a tua, Senhor, meu Pai, a história que o Senhor escreveu para as nossas vidas se cumpra, Pai. A cada dia, Deus, a cada dia nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo teu amor e misericórdia que tem nos alcançado todos os dias das nossas vidas, Pai. Por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Por cada caminho que o Senhor tem nos guiado, Senhor. Cada momento, cada minuto, cada segundo das nossas vidas que o Senhor tem direcionado, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Porque nós cremos, Deus, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, queremos também pedir perdão, Pai. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas fraquezas, Pai. Por tudo que há em nós, Pai, que não te agrada, Senhor. Por aquilo que nós queremos fazer e não fazemos. E por aquilo que nós não queremos fazer, mas que nós acabamos fazendo, Pai.
Senhor, em nome do Senhor Jesus, somos falhos, somos fracos, somos pecadores e errantes na tua presença, Pai. E pedimos perdão, Pai. Perdão em nome de Jesus por todas essas falhas, pelas nossas transgressões, Senhor, pelas nossas iniquidades, Senhor, meu Pai. Quando nós entristecemos o teu coração, Senhor, meu Pai, perdoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Perdoa até por aquilo que nós não sabemos, que às vezes nós fazemos por impulso, Senhor, mas que, Deus querido, Pai amado, nós não nos demos conta que isso está desagradando a Ti, Senhor. Perdoa também, Senhor. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. E agora, Senhor, nesta manhã, Deus, queremos apresentar todos esses pedidos de oração que foram feitos ali na porta, Pai. Todos os pedidos de oração que estão sendo feitos aí na live, Senhor, meu Pai. Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já leu cada pedido, que o Senhor já, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, esquadrinhou, Pai, cada coração, Pai querido, Pai amado, o Senhor já sondou, Pai, e sabe exatamente as nossas necessidades, Pai. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê o suficiente, Pai. O suficiente, Pai querido, Pai amado, para que nós sejamos pessoas melhores, Pai. Para que nós sejamos pessoas, Pai querido, Pai amado, servas do Senhor, Pai, cristãos, crentes no Senhor, Pai, para que nós sejamos a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, estenda Suas mãos santas e poderosas sobre a vida daquele que está assistindo a live, Pai. Aquele que acordou angustiado e não sabe nem porquê, Senhor, meu Pai. Aquele que acordou entristecido, Senhor, meu Pai, e pede a Tua clemência, Pai. Pede, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua misericórdia sobre essas vidas, Pai. Senhor, entra no mais íntimo e profundo, Senhor, meu Pai, dos nossos corações, Pai. E arranca, Senhor, arranca toda tristeza, Pai. Arranca toda enfermidade, Senhor, meu Pai. Arranca tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor não colocou nas nossas vidas e que por algum motivo, Senhor, meu Pai, nós pegamos para nós, Pai. Porque, Pai querido, nós somos campeão em pegar, Senhor, meu Pai, problemas para as nossas vidas, Pai. Muitas vezes nós estamos bem, mas nós damos um jeito de procurar problemas para as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria espiritual, Senhor. Nos dê discernimento, meu Pai. Nos dê entendimento, Senhor, do modo que nós devemos nos comportar, Senhor. Do modo com que nós devemos, Senhor, viver, Pai, na Tua presença, Pai. Senhor, esquadrinha os nossos caminhos, Pai, e nos ajuda a enxergar, Senhor. Tira toda cegueira espiritual das nossas vidas, Pai. Tira toda cegueira, Senhor, meu Pai. Tira a trava dos nossos olhos, Pai. Oh Deus, Pai querido, Pai amado, nos abençoe, Senhor, ajuda, Senhor, a nos comportar. Nos ajuda, Senhor, a não julgar o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lidar com situações difíceis que às vezes nós não sabemos o que fazer, Senhor, meu Pai. Senhor, acalma o nosso coração, Pai. Aquieta as nossas almas, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, vá de encontro com aqueles que estão enfermos nos hospitais, Pai. Aqueles que estão nas suas casas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que precisa, Senhor, de uma cura, precisa de uma libertação, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, cura, liberta. O Senhor tem o poder de cura nas Tuas mãos, Pai, e nós confiamos em Ti, nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, naquilo que o Senhor pode fazer para as nossas vidas, Senhor. Pai, eu apresento também a irmã Maria, Senhor, que está com febre, Pai, que está com febre há 3 dias, Senhor, e pede pelas nossas orações, Pai. Não são somente as nossas orações, mas é o Teu poder de cura sobre a vida da Tua serva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vá de encontro com ela agora, Senhor. Aonde ela estiver, Pai querido, Pai amado, e liberta ela dessa febre, liberta ela dessa enfermidade, Pai. Que ela possa lhe transpirar, Senhor, e sentir neste momento que esta febre está saindo da Tua serva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Eu creio, Senhor, eu creio
creio em nome de Jesus que o Senhor pode visitar ela agora e ela pode sair curada daquela cama onde ela se encontra, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. E tantos outros pedidos que foram feitos ali, Senhor, meu Pai, aonde a irmã Kátia, Senhor, recebeu ali, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não li ali, Pai, mas o Senhor já leu. Eu creio em nome do Senhor Jesus, Pai. Vá, Senhor, meu Pai, de encontro àqueles que estão enlutados, Pai, que neste momento, Senhor, meu Pai, estão angustiados e entristecidos, com seus corações dilacerados, Pai, porque não entende, Senhor, meu Pai, a perda, não entende, Senhor, meu Pai, essa separação de corpo, Pai querido, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama, Senhor, derrama o teu bálsamo consolador sobre essas vidas, Pai, e cura, Senhor, meu Pai, cura dessa angústia, cura dessa tristeza, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vá de encontro também, Senhor, meu Pai, às clínicas de repouso, às clínicas de recuperação, Senhor, meu Pai, onde tem aqueles dependentes químicos, Pai querido, nas clínicas de recuperação, Pai, que eles não sejam dependentes das químicas, Pai, desses produtos químicos, mas que eles sejam dependentes de Ti, Senhor. Somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira todo vício, Pai. Liberta, Senhor. Dê forças para eles lutar contra esse problema, contra esse vício, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Fortaleça os Teus servos na Tua presença, Pai. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus também, limpa os corações daqueles que estão nos presídios, Pai. Limpa a mente, Senhor. Se restaura, Pai. Restaura, transforma e renova pelo amor do Teu nome, Pai. Que essas pessoas possam sair de lá, Senhor, meu Pai, restaurados e transformados, Pai. Como, Senhor, cidadãos dos céus, Pai. Como cidadão do céu, Pai. Que possa integrar na sociedade, limpo, Senhor, meu Pai. Limpo pela Tua presença, pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, aonde estiver um necessitado, aonde estiver uma pessoa necessitada de alimento, Pai, visita, Senhor, visita, Pai, envia, Senhor, um anjo, Pai querido, Pai amado, para que possa, Senhor, meu Pai, levar o alimento para a boca daqueles que estão necessitados, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, grandes são as necessidades do Teu povo, Pai. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada um filho do Senhor que estiver nesta terra, Pai, e que, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tiver a possibilidade de ser vacinado pelo Covid, Pai, que venha ser vacinado, Pai, que essas vacinas possam alcançar, Senhor, meu Pai, a cada filho do Senhor aqui nessa terra, Pai, para que, Deus querido, Pai amado, a vida não venha ser ceifada, Pai querido, Pai amado. Deus, coloca juízo, Senhor, meu Pai, nos corações, nas mentes dos jovens, Pai, os jovens, Deus querido, Pai amado, que ainda não foram vacinados, muitos jovens, Pai, estão aí, Senhor, meu Pai, já saindo, Senhor, meu Pai, se aglomerando, estão aí nas praias, quando vem um feriado, Pai, estes jovens aglomeram, Senhor, meu Pai, sem pensar, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, dê a eles, Pai querido, uma sabedoria espiritual, Senhor, meu Pai, para que eles possam não pensar somente neles, mas pensar naqueles que vivem ao lado deles, aqueles, Pai querido, Pai amado, que estão ao redor deles, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Oh, Deus bendito, guarda eles, guarda estes jovens embaixo das Tuas asas, Senhor, meu Pai, proteja eles de todo mal, Senhor, meu Pai, aonde os nossos olhos, aonde os olhos de uma mãe aflita, Pai querido, Pai amado, aonde as mãos delas não podem alcançar, que as do Senhor esteja sobre a vida deles, Pai, sobre a vida dos nossos filhos, Pai, que é o bem maior que o Senhor nos deixou, Pai querido, Pai amado. Deus, cuida, Senhor, cuida dos nossos filhos, Pai, ajuda eles, Pai querido, a viver nesta sociedade que é tão difícil, Senhor, meu Pai, a viver neste mundo de tanta concorrência, Senhor, meu Pai, a viver neste mundo de tanta perseguição, Senhor, meu Pai. Dê a eles uma fortaleza, Pai, a Tua fortaleza. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa
nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai. Ajuda estes jovens, Pai querido, Pai amado, a passar por esses tempos difíceis, Senhor. Em nome de Jesus, dê paciência a eles, Pai. Sim, Senhor, para que eles possam ficar em casa. Coloca paz no coração deles, Pai. Sabemos, Pai, que muitos querem voltar para as escolas, muitos querem voltar, Senhor, meu Pai, a estudar, mas, Deus querido, Pai amado, há momento para todas as coisas, Pai. Há tempo para todas as coisas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a fazer aquilo que é certo, aquilo que precisamos fazer. Senhor, dê paciência, dê paz para os nossos corações, Senhor, meu Pai. Aqueles que não aguentam mais ficar em casa, porque estão, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, já cansados, Pai. O Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Senhor, meu Pai. Que assim seja, Pai. Que as pessoas possam voltar ao Senhor, Pai. Que as pessoas possam entregar as suas vidas a Ti, Senhor, meu Pai. Porque tudo, Pai querido, podemos no Senhor que nos fortalece, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor, meu Pai. Que nós venhamos buscar primeiro o Teu reino, Senhor, meu Pai. E as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Deus bendito, Deus amado, nesta manhã ainda, Senhor, meu Pai. Eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor mande a Tua palavra, Senhor, meu Pai. Manda a Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Senhor, manda este alimento que nós necessitamos, que é vital para as nossas vidas, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, coloca em nós, Pai querido, Pai amado, o desejo, Senhor, meu Pai, de colocar em prática esta palavra, Senhor, meu Pai, que ela não fique somente guardada em nossos corações, mas que seja colocada em prática, que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, meu Pai, nesta manhã, Deus. Pai, ainda peço, Senhor, para que o Senhor cuide do nosso ancião que está em viagem, Senhor, meu Pai. Cuida do Teu servo, Pai querido, Pai amado. Cuida da família dele, Senhor, em nome de Jesus. Traga-os em paz para as suas casas, Pai, protegidos e guardados embaixo das Tuas asas, Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus querido, Pai amado, a todo o nosso ministério, Pai. Seja de ancião, de obreiro, de diácono, Senhor, cooperadores, Pai. Sim, os jovens, as musicistas, os músicos, Pai querido, Pai amado, organistas, Pai. Todos, Pai, todos, que as Tuas mãos e a Tua misericórdia venham alcançar a todos eles, Pai, guardando eles embaixo das Tuas asas, Senhor. Pai, tudo isso nós Te pedimos, Senhor, meu Pai. Peço ainda que o Senhor abençoe aquela que vai trazer a palavra. Guia ela, Senhor, meu Pai. Guia ela, direciona ela, Deus querido, Pai amado. E que seja, Senhor, meu Pai, da boca dela saia somente aquilo que o Senhor colocar para que ela fale, Senhor. Que o Teu Espírito venha falar por ela, Senhor, em nome de Jesus. Que ela diminua para que o Senhor cresça. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Louvado seja, glórias a Ti, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Bendito seja Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. A gente vai até o céu quase, né? Difícil é voltar, aleluia, Jesus. Tenho certeza que o Senhor pegou a cada detalhe da oração, mas nós não oramos por você, nós oramos com você. Essa é a diferença, porque o Senhor, Ele não quer que um interceda pelo outro, Ele quer que um se junte com o outro e uma única comunhão clame ao nome dEle. Porque você não está sozinha, nós não estamos sozinhos. Amém? Louvado seja Deus. Chega até a ficar um pouco atordoada com a presença de Deus. Oh, coisa boa! Acho que é recado, né, irmãs? É isso? Fiquei atordoada, literalmente. Então, vamos aos recados desta manhã. Cultos presenciais, nos domingos às 10 da manhã e às 8h30. Terça às 14, quarta às 20, sábado às 10 da manhã. Somente as irmãs ou aqueles que quiserem estar junto com a gente podem estar
também, amém? Os cultos online estão de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20 horas, sábado às 10, às 14 e às 20, domingo às 10, 14, 18 e 30. Nós temos ainda as orações, que ainda continuam toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na nossa comum, tá bom? De Alphaville. Todos estão convidados. As aulas de músicas, todos os domingos, às 8 da manhã. Ensaios de orquestra, está sendo todo o primeiro domingo do mês, às 16 horas. A unção que antecede a Santa Ceia, esse das 14 horas, vai ter? Acho que já foi a unção, né? Já foi, né? Então tá. Todos já foram ungidos para a honra e glória do Senhor Jesus, porque amanhã, Está preparada para participar da mesa de Jesus Cristo? Eita, glória de Deus! Amanhã nós temos a Santa Ceia, às 10 da manhã e às 18h30. Terça-feira também vai ser a Santa Ceia às 14 horas, amém? Então tem como você participar. E você que não pode estar presente, como o irmão sempre nos orienta, separa o seu suco, um pedacinho de pão, e você pode participar aí da sua casa também. A glória do Senhor também estará descendo aí no seu lar, aí na sua casa, aí no seu trabalho, aonde você estiver. Não deixe de participar do corpo de Cristo, tá bom? Jesus se alegra muito quando nos reunimos e lembramos que um dia o seu filho, ele morreu por nós, Jesus ressuscitou e deixou para nós essa aliança, até que um dia ele volta e venha nos buscar. Amém? A mesa do amor são os alimentos não perecíveis, aquele que sentir no coração e puder, continue contribuindo. Além dos alimentos, também a gente sempre cita roupas, né? Outros acessórios que possam aquecer o corpo humano, como cobertor, sapato, meia, calça. Isso também é muito importante, além do alimento interior que nós comemos, mas também precisamos nos vestir, precisamos também atender às necessidades daqueles que precisam, no termos de vestimenta física também, tá bom? Aqueles que tiverem condições e estiverem preparados, aí no seu guarda-roupa que você não usa mais, pode estar trazendo aqui na igreja, que também tem as irmãs que recebem, né? Temos a irmã Natasha, o irmão Marcos, que ficam aqui também presenciais, das 8, acho que até as 16 horas, tem os irmãos aqui que pode estar recebendo vocês, caso vocês queiram trazer alguma coisa durante a semana, fora do expediente de culto, amém? Tem a loja do Fundo Bíblico, que o endereço é é site, né, irmãs? Falei errado, site. loja.ccacristã.org.br. Aí, se você quiser estar visitando também a lojinha, está ali contribuindo para o Fundo Bíblico, que também é tudo revertido para a obra do Senhor Jesus. Bíblia, inários, véu, e tem outros acessórios também evangélicos ali. E é uma forma também de estar arrecadando e contribuindo e ajudando aí as outras construções das igrejas, as outras necessidades que dependem de condições de dinheiro em espécie. De verba, água, a luz tem que pagar, né? Tem muitas coisas que a gente tem a necessidade de fazer os pagamentos. Por isso também aqui a gente fala dessa parte das ofertas, que nós vamos falar depois no finalzinho, mas entra também esses fundo bíblico, porque às vezes a gente fala, fundo bíblico, compra e faz o quê, né? Da onde vai a arrecadação da venda, da compra? Fique tranquilo, o nosso caixa sempre está aberto, como o próprio nosso irmão Rodrigo fala, está à disposição de quem quiser checar os livros, mas é tudo revertido para a obra do Senhor Jesus. Amém? Deixei de falar alguma coisa? Tudo certo aí? Tudo certo? Certo? Certinho? Lojas, eu vou falar da oferta no final, amém? Aí depois da palavra. Alguém tem algum desejo de pagar algum voto ou de falar de alguma coisa que o Senhor te deu nesta semana ou por estes dias? Aí a gente pode estar abrindo a parte da testemunhança. Alguém quer dizer alguma coisa? A irmã Iraci? Então, glória a Deus. Amém. Orar ela não quis, viu, irmão? Vou falar. Orar ela não quis aí falar para mim, mas testemunhar, glória a Deus. Eu falei, você vai fazer alguma coisa? Ela falou, eu vou testemunhar. Eu falei, glória a Deus.
Então, a irmã Iraci está testemunhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu quero falar que... Será que está ligado? Tá, não. Eu louvo ao Senhor por estar aqui nessa manhã, né? Porque fazia tempo que eu não estava vindo, né? Por causa dessa pandemia que não deixa, não deu, sou do grupo de risco, então eu não poderia vir porque além do grupo de risco minha saúde estava meio abalada, né? E glória a Deus ao Senhor que me trouxe aqui nessa manhã. Eu quero agradecer a todos, né, que têm orado por mim. Agradeço principalmente a todas as irmãs e todos os irmãos que oram por mim, mas agradeço a irmã Kátia, a irmã Mônica e a irmã Mara, porque há um tempo atrás aí eu entrei em depressão, né? E elas nem estavam sabendo, porque essas coisas eu prefiro ficar comigo entre eu e Deus, né? E aí, então, elas entraram em oração. Um dia eu estava na minha casa e recebi uma oração de cada um no meu zap, né? E eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom, porque eu nem contei nada para ninguém. Aleluia, e glória a Deus, elas ficaram mais ou menos 8 dias mandando oração. Elas oravam por mim e mandavam o áudio para mim, né? Eu agradeço ao Senhor também seja, Senhor, o teu nome, Pai. por estar aqui, né, gente? Porque como é bom estar na presença do Senhor aqui, né? A gente assiste pela live, mas nunca é assim igual a estar na casa do Senhor, né? E eu só tenho. E também eu agradeço a Deus também pela minha neta, que ela teve Covid, mas graças a Deus ela está bem, né? Melhorou, isso já faz uns 3 meses já. E também ao meu sobrinho, que ficou na UTI entubado, e ficou muito ruim mesmo, né? O médico não dava nada mais por ele, né? E para a honra e glória de ser Jesus, ele está em casa bem também, já tem mais ou menos uns 15 dias ou mais que ele está em casa, né? Eu só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso, amém. Né? Glória a Deus, glória a Deus. E glória a Deus, que o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é feito para honra e glória do teu nome, Pai amado. Alegria de ter essa irmã Iraci conosco. Fazia falta, nosso coração ardia pela ausência dela, porque grande guerreira, uma mulher que sempre estava mais presente, como ela mesma falou, por conta da pandemia e também todos os cuidados. Se fez necessário esse afastamento, mas ela está aí, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e eu tenho certeza que muitas outras em breve também estarão se retornando à casa do Pai, como as vacinas já estão acontecendo, né? Logo as outras segunda dose, e as pessoas estão sendo imunizadas, e eu tenho certeza que essa parte estará passando, e no qual nos ensinou muita coisa. Uma delas é o valor de um abraço. Como um abraço faz falta. Às vezes a gente não consegue nem falar, mas você dá um abraço, responde tantas perguntas, tantas coisas. É inexplicável o significado de um abraço. Mas logo o Senhor vai permitir que nós possamos ter essa comunhão novamente. Amém? Alguém mais tem alguma coisa para falar, para pagar algum voto? Tudo certinho? Tudo em paz? Então tá bom. Vamos louvar mais um hino, então, para que o Senhor venha descer do céu a sua palavra, que Ele venha descer do céu a sua vontade, e que Ele venha agir em nossos corações da forma que Ele já está falando, mas que Ele venha nos ensinar mais um pouquinho através da Tua palavra que será lida. Amém?
Vamos louvar o hino 378. Amém? Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Santo é o teu nome, Pai. Louvo e te exalto, Senhor, por todas as coisas, Senhor amado. Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Santo, santo, santo. Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Nesta parte, agora é o momento de você respirar, de você acalmar o seu coração, de você esvaziar, ó Pai, a sua mente, esvaziar o seu coração, para que a voz do Senhor seja falada e seja penetrada dentro de você. Se esperar de mim, nada você terá. Quem sou eu? Uma pequena serva de Deus.
Mas se você quiser ouvir a voz do Senhor Jesus, trabalhar nesta manhã, basta você ficar tranquila, serena, para ouvir a sua mensagem. Aleluia, Jesus. Que você possa estar abrindo a sua palavra, a palavra de Deus nesta manhã. No capítulo 17 de Jeremias, no verso 5. Aleluias. A você que possa estar em pé, mediante a reverência da palavra, pedimos que você se coloque. A você que não possa, fique também em comunhão, que o Senhor estará recebendo da mesma forma a sua reverência. E que o Senhor possa, a partir de agora, usar da minha vida, da minha voz, para transmitir somente a tua vontade, Senhor. A sua igreja está de pé, os seus filhos estão diante de ti. Que o Senhor venha, ó Pai, resplandecer a tua palavra e a tua voz a partir do momento desta leitura. Em nome do Senhor Jesus, iniciamos a leitura da palavra e da voz de Deus. Que diz assim em Jeremias 17, no verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a ti, Santo, Santo, Santo. Aqui é a passagem de Jeremias. Jeremias, o profeta conhecido como profeta chorão, o profeta que chora, que só reclamava ou que só murmurava. Mas se a gente for entender um pouquinho da missão de Jeremias, nós podemos entender melhor o porquê de tanto lamentações diante do Senhor. Falar de Cristo, falar de Jesus hoje parece ser algo um pouco mais tranquilo. O que dirá era falar naquela época, né, em que Deus ainda não tinha enviado o seu filho, ou explicar ali todo o mistério que o Senhor tinha para cada vida, para cada povo. Jeremias, no primeiro versículo de Jeremias, no primeiro capítulo, fala que Jeremias foi dada essa missão ainda quando era pequeno, quando era menino ainda, jovem, e um dos versículos ali de primeiros de Jeremias, Jeremias fala, mas questiona, né? Pergunta, como assim? Né? Como eu, tão pequeno, poderei dar conta, né, de tudo isso? Ali, essa palavra, Jesus responde para ele, dizendo de uma forma assim especial, dizendo para ele assim, no versículo 5 de 1 Jeremias, ele fala assim: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ainda criança, o Senhor já ali colocou Jeremias como uma referência para o povo. E se você continuar lendo os capítulos de Jeremias e algumas histórias, você começa a ver que Jeremias volta a questionar, falando de Deus assim como se Deus tivesse abandonado ele ou deixado ele na missão.
Porque toda a trajetória de Jeremias não era fácil. Você profetizar bênção, você falar algo de bom é mais tranquilo, mas você profetizar ou alertar que alguma coisa de ruim vai acontecer é muito mais complicado. É aquele sentimento, às vezes, que a gente tem em nossos corações, muitas das vezes, de falar assim, será que eu devo falar ou será que eu não devo falar? Será que está certo? E se eu ofender? E se eu usar as palavras erradas? Como eu devo proceder? Muitas das vezes a gente sai como Jeremias também. Muitas vezes a gente também é um Jeremias, se lamentando e dizendo para o Senhor que não é capaz, que não vai conseguir, que está difícil, que prefere desistir. Mas da mesma forma que Jesus respondeu para Jeremias, Deus respondeu para Jeremias, Deus responde para você. Eu te conheço, eu te fiz, eu sei exatamente aonde você pode ir, até onde você pode chegar, porque foi eu que te criei dentro do ventre da tua mãe. Foi eu que te formei com os seus olhos, o seu cabelo, o seu tamanho, cor de pele, cor de olho. Você pode não acreditar, mas você é fruto das minhas mãos. E aonde você pensar em desistir, darei a você a resposta que você precisa. Vamos fazer diferente nessa manhã? Vamos dar uma rasteira no inimigo? Porque ele cansa, né? Ele adora querer fazer isso com a gente, não é verdade? Ele adora querer nos afrontar, ele adora querer fazer a gente desistir, ele adora querer pôr a gente para baixo. Vamos fazer ao contrário nessa manhã. Mas como assim, irmã? O que você quer dizer? Eu quero dizer que nós vamos dar uma rasteira nele hoje. Hoje é nós que vamos dar uma pegadinha com esse inimigo. Não é ele que vai fazer a pegadinha com você, é você. Você que vai dizer quem é você diante de um Deus maravilhoso que te guia, que te acompanha em todos os seus momentos. Você às vezes não entende as coisas que estão acontecendo, sabe por quê? Porque você está muito perto da dificuldade. Você está tão pertinho que você não consegue ver o que Deus está fazendo. Exemplo de muitas coisas na prática do nosso dia, eu trago para essa palavra nessa manhã. Pensa comigo, um jogador de futebol, para chutar um pênalti, eu não sou expert em futebol, mas dá para a gente entender um pouquinho. Para você chutar um pênalti, o que você faz? Dá um passo para trás, 2, 3, nem sei quantos passos para trás eles dão. Para você poder pular de um salto de vara, eu não sei qual é a distância que um atleta tem que ter para poder correr, para colocar a vara no lugar certo, para poder dar o salto certo, para passar a linha ali aonde ele tem que ultrapassar. Para você poder tirar uma flecha no lugar, no alvo, o que você faz? Você pega a sua mão, uma das mãos, se for canhota ou destra, você tem que trazê-la para trás, até um momento onde você pode, de uma forma certa, adequada, correta, mirar no alvo onde você quer para que você possa soltar e atingir o alvo que você precisa. Para você pegar um estilingue, você pega a pedrinha, coloca ali naquele elástico, que eu não sei exatamente o nome, mas você tem que fazer o quê? Puxar para trás, fazer a mira, ver o alvo e soltar. A cilada que você vai fazer hoje com o inimigo é da seguinte forma: dê um passo para trás. Saia de tão perto desta dificuldade. Saia de tão pertinho dessa situação que você está, para que você possa enxergar e ver o que Deus vai fazer. Saia dessa situação de uma forma diferente. Você dando um passinho para trás, você se afastando um pouquinho, você vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo sobre a sua vida. Porque haverá um Deus que erra o alvo? Haverá um Deus que não sabe o que faz? Você acha que as coisas estão difíceis, que nada está sendo feito, que tudo está parado, porque você não consegue ver o agir de Deus sobre a sua vida? Você não consegue enxergar porque a palavra já iniciou de uma forma bem dura, dizendo assim: maldito é o homem que confia no homem. A quem você está confiando? A você mesmo? Ao vizinho? Aonde está a sua fé?
Seja e faça diferente nessa manhã. Deixa Deus te guiar da forma que Ele quer e da forma que tem que ser feito. Ele jamais errará o alvo, Ele jamais colocará a flecha no lugar errado, você jamais dará um salto errado, você jamais vai chutar um pênalti no qual não terá um êxito perfeito, se você deixar Deus agir sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. A palavra de Jeremias continua dizendo, fazendo essa comparação de fé, de ousadia, de sabendo, falando assim, até agora não dá certo, até agora você não vê nada, porque você faz com as suas mãos, você faz do seu jeito e não deixa que Deus faça do jeito dele. E aqui ele começa a comparar também uma situação no verso 6, dizendo que como será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem e o mal, quando vem o bem antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Será que você é uma árvore tamangueira no deserto? Talvez seja, né? É isso que está te incomodando. Estou sozinha, irmã. Não vejo nada. Não acontece nada. Eu oro, eu busco, eu tento estar presente, mas nada acontece. Só que você é uma tamangueira, e estudando um pouco da tamangueira, essa árvore é uma árvore especial. Vive no deserto, tem uma casca dura, forte, com aquele sol radiante sobre as suas folhas. Muitas das vezes ela não tem folha verde, ela está murcha, ela está queimada. Às vezes é assim na sua vida, não é? Tem dia que você se sente para baixo, triste, igual uma tamangueira no deserto, sem ninguém, abandonada, nada dando certo. Aí vem o sol forte do deserto, queima todas as folhas, e aí não tem aonde se esconder do sol. Mas também tem dias que essa tamangueira, que você acorda, que você está contente, que você está feliz, né? Ali pela parte de fora, onde você enxerga, onde nós enxergamos, o que o homem vê, que é o seu exterior, você está contente, você está feliz, você está totalmente radiante, mas só Deus te conhece por dentro. A tamangueira é uma árvore do deserto com grandes qualificações, com grandes características. Muitas das vezes, quando ela está ali florida e está com as suas folhas verdes, ela dá abrigo aos viajantes. Com o sol radiante que dá, os seus frutos, quando caem na terra, ele chega a ser doce. Então, os viajantes têm sombra, os viajantes têm doce para eles, frutas doces para eles se alimentarem. Mas quem vê por fora, não vê por dentro. O homem vê por fora, Deus te conhece por dentro. A tamangueira, para sobreviver nesse deserto, se você for estudar um pouquinho sobre ela, você vai ver que árvore interessante é essa. Uma única árvore no meio de um deserto, onde só tem areia, não tem nada, como é que sobrevive? Como é que fica de pé? Como é que dá fruto? Como é que tem folha? Ah, minha irmã, tem um segredo aí. Você que é uma tamangueira e que está aqui nessa manhã, você é uma tamangueira. Independente da luta que eu não conheço, como você chegou, você está aqui. Você que está nos ouvindo também, eu não sei qual o motivo, eu não sei porque você parou para ouvir nessa manhã. Eu não sei porque você se dedicou esse período de 1 hora e pouquinho para ouvir a palavra de Deus. Mas você também é uma tamangueira. Não sei se está florida por fora, não sei se os arbustos estão bonitos por fora. Eu não sei como você aqui entrou, minha irmã, meu irmão. Não sei porquê, não sei como está. Mas as suas raízes são profundas, igual uma de uma tamangueira. Uma tamangueira, diz o estudo dela, que a raiz dela pode atingir até 80 metros de profundidade. Esse é o segredo dessa árvore. Ela tem os seus frutos, ela floresce porque a raiz é tão profunda que ela consegue chegar aos lençóis da água.
Nós cristãos somos assim, nós filhas de Deus somos assim. Muitas das vezes não temos casca grossa, somos muito frágeis, mas o Senhor vai nos fortalecendo, vai nos dando uma camada, criamos entre nós uma proteção forte, e quando a gente precisa, a gente corre para o nosso Deus para beber da água viva que Ele tem para nos oferecer. Quando tudo está difícil do lado de fora, quando tudo a gente não consegue mais para onde ir, a gente corre para a palavra de Deus. Lá o Senhor manda e derrama a tua palavra, lá o Senhor dá a nós essa fonte de água viva, aí a gente coloca as nossas raizinhas da fé ali de novo, começa a dar dentro de nós a nossa força necessária, a alegria necessária, e a gente sai daqui como um arbusto totalmente florido, pronto para ir mais uma vez para dar abrigo a quem precisa. Quantas pessoas te procuram? Quantas vezes você não estava nem sequer ao mesmo dizendo assim, nossa, eu não tô aguentando nem eu mesmo, e alguém vem falar para mim dos seus problemas e eu ainda tenho que ajudar essa pessoa, e quando você menos imagina, saiu palavras da sua boca que edificou essa pessoa. Quantas vezes você fica numa situação tão complicada em sua vida, que ao invés de você receber algo que você precisa, você nem dá conta, você está dando fruto doce para aquela pessoa. Eita, tamangueira de Deus, você é uma tamangueira de Deus, mulher. Pode ser no deserto, você pode estar no deserto, você está ali no sofrimento, numa situação que você não compreende, que você não sabe do que se trata, mas o Senhor faz de você uma árvore forte diante da sua presença, porque Ele te escolheu, Ele sabe de onde você veio, Ele conhece as suas limitações, e Ele sabe que você está diante de um Deus que tudo pode. A palavra no finalzinho desse capítulo que nós lemos, ele traz para nós assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. Nesta manhã, você não vai ser mais uma tamangueira no deserto. O Senhor te traz para pertinho dele. O Senhor vai te trazer para perto dos outras árvores, dos outros arbustos. Você vai estar perto de rios de água verdadeira, de água viva, corrente. Você não mais se sentirá sozinha. Você não mais precisará se sentir abandonada. A palavra diz assim: porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Até mesmo uma tamangueira, quando está no deserto, quando ela começa a florescer, ela dá fruto. Agora você vai dar fruto no lugar certo ainda mais. Porque você não está sozinha. O Senhor está te plantando no lugar de tão verde, de tanta estrutura, de tanta alegria, que mal você vai compreender o que Deus está fazendo. E é capaz ainda de você falar assim: nossa, Deus, eu estou ganhando tanto, eu não sou tão merecedora. O Senhor está me dando tanto, quem sou eu para receber das tuas mãos tantas coisas? Filha, você passou pela prova do fogo. Você passou pelo deserto que tinha que passar. Já criou em você a escama necessária, a capa necessária para que você possa enfrentar outras situações. Por isso eu te digo assim, filha, nessa manhã: eu conheço o seu coração, eu esquadrinho o seu coração, eu conheço os seus pensamentos. Não adianta você querer ser igual Jonas, fugir às vezes da realidade, se esconder em algum lugar, porque até mesmo dentro da barriga do peixe o Senhor cuidou de Jonas. O Senhor cuida de você, o Senhor te traz para uma floresta radiante. Chega de deserto, chega de se sentir solidão, chega de tanta tristeza.
Chega de viver de aparência, de mostrar para as pessoas apenas aquilo que está por fora. Agora está no momento de você pisar na cabeça do inimigo. Agora o Senhor já te deu a estratégia que é para você sair de perto desse problema, dessa dificuldade, dessa situação e chegar perto de Deus. É perto de mim, filha, que eu quero você, diz a palavra. Ei, filha, eu quero você pertinho de mim. Você perto de mim estará debaixo das minhas asas. E debaixo das minhas asas, ai daquele que te tocar. Aleluia, louvado seja o teu nome. Receba do Senhor as palavras. Receba do Senhor a sabedoria que Jeremias deu para nós nesta manhã. De comparar até mesmo você que se sente sozinha como uma tamangueira no deserto, até mesmo você que estará perto de uma floresta onde haverá muitos verdes e principalmente água viva saindo sobre sua vida. Você estará tão cheio da virtude do Senhor, você estará tão radiante da presença de Deus, que você não saberá como reagir. A mensagem para nós nesta manhã é desta forma: filha, pode ser aonde você estiver, da forma que você estiver, eu uso da tua vida. Mesmo seca por fora, você é forte por dentro. E agora está na hora de você a cada dia mais florescer no meu jardim. Receba essa palavra e o nome de Deus seja sempre exaltado. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para a irmã Mônica, pode fazer a oração da palavra, para encerrar aos nossos corações essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. E que possamos a cada dia mais compreender e ouvir essa palavra do nosso Deus verdadeiro. Amém? Pedimos a todos mais uma vez, a que podem, as que têm condições físicas e a você que está em casa, para levar os seus pensamentos ao Senhor. Amém? Todas de joelhos estaremos mais uma vez entrando na presença do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Senhor. Santo, 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 santo. Nosso Deus, e nosso bondoso Pai, que se encontra no reino dos céus, diante da tua presença, Aleluia. nós estamos aqui, em ato de adoração, em ato de agradecimento, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nas nossas vidas. Senhor. Aleluia, Senhor, graças Jesus. te damos Santo pela é o teu força que tu nome, colocou Senhor. em Obrigada, nós, Senhor. para que nós, Obrigada, Senhor, possamos estar, Senhor, de pé, mais esta manhã, Senhor, para Aleluia, ouvir, Jesus. Senhor, Aleluia, ouvir os Jesus. louvores, entoar os louvores, Santo, santo, dizer que tu é bom na nossa vida, entregar a ti as nossas orações, Deus as querido. nossas súplicas, Aleluia, Jesus. colocar nas tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que anseia o nosso coração. Senhor, nesta manhã não foi diferente. A tua presença já estava aqui nos esperando. E nós temos tão certeza, Senhor, que os hinos falou conosco. Que, Senhor, nos testemunho também da tua filha, Senhor, ela te agradeceu e te engrandeceu, porque o teu nome é maravilhoso, o teu poder é grandioso e muito mais o seu cuidado. Senhor, graças te damos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tu veio falar com as nossas vidas e que chamou nós, Senhor, de filhas tuas, filhos teu. Senhor, graças te damos, Senhor, porque tu nos fortificas, Senhor. As nossas raízes estão aprofundadas, Senhor, em ti. E é tu que coloca em nós força, e é tu que colocou mais uma vez nesta manhã a certeza para nós darmos um passo para trás. E em teu nome, Senhor, nós vamos dar vários passos para a frente. Senhor, para nós recebermos, Senhor, libertação, para nós recebermos cura, Senhor, e receber em nossa alma a alegria do céu, a alegria de poder caminhar, Senhor, neste mundo,
com a certeza, Senhor, que faça sol, faça chuva, faça, Senhor, o deserto nas nossas vidas. Tu estás cuidando de nós. E nós vamos, Senhor, propagar, Senhor, aonde quer que seja, o fruto doce do Teu Espírito Santo. Nós também vamos, Senhor, dizer que Tu és bom, que Tu cuida de cada um de nós. Aleluia. Senhor, graças Te damos por esta palavra tão linda, tão maravilhosa, que Tu enviou do céu. Senhor, direciona os nossos passos, direciona a nossa mente, para que a nossa mente seja aberta a entender e compreender quão maravilhoso é andar contigo. Senhor, graças Te damos por tudo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. E faça de nós, Senhor, cada dia mais enraizado na Tua presença, cada dia mais enraizado, Senhor, como essa tamangueira, Senhor, que tem as raízes aprofundadas em Ti, Senhor, que é água, é alívio e é a Tua presença que nos conduz. Graças Te damos, Senhor, por tudo, em Teu santo e poderoso nome, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito Deus, Tu és, ó Teu Deus. nome, Toda Pai. honra e toda glória Aleluia. para Ti, Senhor. Aleluia, Deus Jesus. seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que veio preparado para ofertar na casa do Senhor. O Oliver vai estar colocando ali também a conta, né, bancária. No momento das ofertas, aqueles que podem ou que vieram preparados, amém? Os dados são Banco Bradesco 237, agência 1382, a conta corrente 037 5530, dígito 4. A chave Pix é o alfaville com PH e 2L, @ccacristã.org.br. Amém? A todos que quiserem estarem também, puderem contribuir, também pode estar fazendo via a chave Pix. Amém? Todas estão prontas, preparadas? Então vamos orar, em seguida a gente recolhe as ofertas, oraremos o Pai Nosso e encerraremos o culto, amém? Bondoso e eterno Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, porque até aqui chegamos porque o Senhor permitiu. Senhor, a todos que estão, ó Pai, podendo, ó Pai, compartilhar do pouquinho que o Senhor transmitiu, que o Senhor deu a eles, desta porção, os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, estão contribuindo à Tua casa nesse momento. Senhor, que haja, ó Pai, porção dobrada sobre a vida de cada um. Que haja, Senhor, ali a fidelidade ainda mais, Senhor, de quanto mais tiverem, mais, Senhor, estar, ó Pai, fiel com a Tua presença, fiel na Tua palavra, fiel, ó Pai, com as Tuas primícias. Senhor, a todas nós, Senhor, também existe sempre, ó Pai, um momento que não podemos no momento estar ofertando, ó Pai, em alguma questão, ó Pai, financeira. Mas o Senhor sabe, ó Pai, que estamos aqui e ofertamos o nosso melhor louvor, o nosso melhor cântico, ó Pai, diante da Tua presença. E eu quero Te pedir que o Senhor venha guardar a todos, ó Pai, porque maior oferta é estar na Tua presença. Isso eu sei que o Senhor se alegra muito mais do que qualquer coisa. Por esse momento, ó Pai, eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquelas que estão preparadas, as irmãs estão ali recolhendo. Estaremos já, nesse momento, encerrando a este culto. Quero agradecer a todas as irmãs que estiveram conosco presente no culto de hoje, a você que está aí ligadinho conosco desde o começo até o fim, a você que não pôde pegar o culto inteiro, mas você por algum momento entrou em sintonia com nós, que o Senhor venha te abençoar grandemente, venha transbordar sobre a sua vida muita alegria, muita paz e que suas raízes sejam fortes a cada dia mais. E não esqueça da palavra do Senhor, mesmo no deserto ou não estando no deserto,
deserto, o Senhor cuida de você. E mesmo no deserto, o Senhor te ensinou grandes coisas e continuará te ensinando no meio deste jardim maravilhoso. Amém? Uma ótima semana para vocês. Espero que vocês estejam conosco no decorrer aí da semana, nos cultos que estão para vir amanhã e nos dias da noite. Que você, em algum momento, possa estar aqui conosco também, tá bom? Aqueles que não puderam, que vocês tenham uma ótima semana com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar o Pai Nosso, sim. Né? Estou dando assim uma mensagem, estão me lembrando do Pai Nosso, amém? Vamos orar o Pai Nosso, em seguida estaremos encerrando o culto, tá bom? Mas bem forte, então, já que vocês estão aí todas ansiosas aqui, irmãs, para orar o Pai Nosso, vamos ver esse Pai Nosso derrubar essas paredes em nome do Senhor Jesus, amém? Bora lá! Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o seu amor eterno continue nos seus corações e que a água viva esteja dentro de você hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.